organize seu material e vamos para a aula 3 de Química. Por quê? Porque maravilhas acontecem em nossas vidas todos os dias. Bom dia, Brasil. Bom dia, CCJ. Bom dia, nono ano. Bora! Vamos lá, gente. Na aula passada, nós trabalhamos a evolução dos modelos atômicos, conforme vocês estão vendo aqui nesse slide, tá? Então, nós concluímos que o átomo é constituído basicamente por prótons, que são as cargas positivas, os elétrons, que são as cargas negativas, tá? E os nêutrons, que estão no núcleo atômico. Os nêutrons não têm carga. Só que o núcleo atômico é constituído de nêutrons e prótons. E ao redor deste núcleo atômico é chamado de eletrosfera. É onde os elétrons se localizam, tá? Na eletrosfera. No núcleo, prótons e nêutrons. Próton com carga positiva, nêutron sem carga e os elétrons com a carga negativa. Porém, com o avanço da atomística, o modelo mais aceito hoje é o modelo atômico quântico, da mecânica quântica, tá? Onde o elétron possui características chamadas de partícula-onda. Ou seja, ora ele se comporta como onda, ora ele se comporta como partícula, segundo os princípios da dualidade de de Broglie, o que torna impossível determinar a posição exata desse elétron, conforme o princípio da incerteza de Heisenberg. E com uma equação matemática, com os cálculos matemáticos, Strong determinou que uma região com maior possibilidade de encontrar esse átomo. E agora essa região é chamada de orbital. Tá? Então, resumindo até onde nós paramos na aula passada, a evolução dos modelos atômicos. Lembrando que agora o mais aceito e o da atualidade é o modelo atômico quântico, da mecânica quântica. Bom, agora nessa aula nós estudaremos a representação desse elemento químico na tabela periódica, a sua diferença. O que é a diferença entre o íon e o elemento neutro, que é o estado fundamental desse átomo, tá? O cálculo para descobrir número de nêutron, número de próton, número de elétron do elemento neutro, que é no estado fundamental, tá? Alguns exemplos e vamos ver as semelhanças atômicas. Então, todo mundo preparado? Vamos lá? O que é um átomo mesmo? É a unidade fundamental da matéria, tá? Faltou um Lzinho ali. Então, é a unidade fundamental da matéria. De que ele é constituído mesmo? Acabei de falar. De próton, nêutrons e elétrons. Prótons são as cargas positivas que estão lá no núcleo atômico. Elétrons são as negativas e nêutrons não têm carga. Isso também constitui o núcleo atômico, tá? Então, dentro da estrutura tem o núcleo e eletrosfera. Falei aqui, ó. Tudo especificado que eu acabei de falar, tá bom? Lembrando que a massa do elétron ela é tão pequena que ela acaba sendo insignificativa, tá? Insignificante. Agora, isso aqui é sobre o átomo. Núcleo, eletrosfera. Quem está no núcleo? Prótons e nêutrons, que é representado pela letra P, próton, nêutron pela letra N e elétron pela letra E. Aqui, ó, quando tem um zerinho é porque não possui carga. Aqui é a carga positiva representando o próton e a carga negativa representando o elétron. Tudo bem? Isso também está lá na página 7.4 de vocês. De outra maneira, através de uma tabelinha. Eu coloquei de outro jeito aqui, mas fala a mesma coisa.
Agora nós vamos para os elementos químicos. Os elementos químicos, você já sabe como que eles são representados, né? Olha lá, ó, um símbolo químico, que é aqui do lado esquerdo eu tenho a massa e aqui embaixo eu tenho o número atômico. Olha lá a estrutura do átomo. No núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. Ao redor dele eu tenho os elétrons, que eu chamo de eletrosfera. Tá aqui, ó. Tudo explicadinho. Elétron, carga negativa, próton, carga positiva e nêutron não tem carga. Tá, joia? Então, o elemento químico é um conjunto desses átomos que apresentam o mesmo número de próton, certo? E o próton, que está lá no núcleo atômico, é representado pela letra P. E quando eu falo número atômico agora, eu represento pela letra Z. Mas nós vamos ver mais um pouquinho para frente. Então, olha lá o próton deste elemento, ó. Então, é o mesmo elemento porque ele tem o mesmo número de próton, mesmo ele tendo elétrons iguais, ó, mesmo número de elétrons também, porque ele é um elemento neutro. E o número de nêutrons são o quê? Diferentes. Nós vamos aprender esses cálculos, só um pouquinho. Tá? Então, o elemento químico é representado desta maneira. Agora nós vamos aprender como que eu represento e o que significa cada letrinha dessa que eu acabei de falar e embananou tudo na cabeça de vocês. Tá aqui tudo sistematizado, ó. A representação do elemento químico, já falei, é um símbolo, certo? É um símbolo químico que eu tenho na parte superior esquerda ou direita, quando ele é neutro, representando o número de massa desse elemento. Ó. Então, número de massa representa a soma das partículas nucleares, prótons e nêutrons, de um átomo, certo? E eu represento ela dessa maneira, com a letra A no superior esquerdo ou direito, quando ele é neutro. O que é o número atômico? O número atômico é a identidade desse elemento. É como se fosse o seu CPF. Cada elemento químico tem seu número atômico. Se for um número atômico diferente, já é um outro elemento químico. Combinado? Então, vai lá. O que é o número atômico? Ele é representado pela letra Z, ó. E ele sempre, quando eu representar ele, em qualquer lugar do mundo, ele vai estar no lado esquerdo inferior. Ok? Não importa se ele é neutro ou se ele é um íon, que você vai aprender o que é. Então, sempre do lado esquerdo inferior. Então, é o número de próton, lembra lá, a carga positiva, presente no núcleo atômico. É a identidade, é o que identifica o elemento químico. Então, quem identifica o elemento químico? O número atômico. Ok? Ele nunca pode mudar. Mudou, muda de elemento também. Os elétrons, que eu vou representar dessa maneira, com a letra E e um tracinho, são as partículas negativas de um átomo, que você também já sabe. E o que é o número de nêutrons, que fica lá no núcleo atômico? São as subpartículas que estão presentes junto com os prótons no núcleo do átomo. E é representado pela letra N. Então, isso aqui, ó, é a representação de um símbolo químico, tá? Representação de um elemento, desta maneira. Eu posso colocar aqui do lado direito também, só quando ele for neutro. Quando o elemento é neutro, é que o próton é igual ao elétron. Então, prótons e elétrons, que são os números atômicos, são iguais. Vamos sistematizar mais para frente. Mas já vai aprendendo aí. Então, vai lá. Qual que é a diferença entre um íon e um elemento neutro? Você pode ouvir também falar que o íon é um átomo excitado. O que é isso, Brasil? O átomo excitado é quando ele é instável. Lembra lá do modelo atômico de Bohr? Ó, as camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q. E quando os elétrons saltam de uma camada para outra, ele vai aumentar o quê? A sua energia,
certo? Quando ele volta, ó, quando ele retorna para o seu estado fundamental, que é o estado neutro, ele vai emitir luz. Lembra lá que nós vamos fazer experimentos lá no laboratório para vocês verificarem isso, tá? Então, o que está dizendo isso aqui? O que é essa energia? É o salto quântico, é o salto energético do elétron, tá? Quanto mais afastado dele, ele foi o quê? Formou o íon, ele é excitado. Quando ele volta, ele emite luz só na hora que ele retorna para o estado fundamental, ok? Então, quanto mais afastado, ó, menos instável ele é. Ele vai ter maior o quê? Energia para poder pular de um local para o outro, tá? É a mesma coisa, gente. Se a gente está sem energia, a gente não consegue correr, não consegue pular, não é assim? Então, quando eu volto para o meu estado fundamental, que eu emito a luz, o que acontece? Eu diminuo a minha energia, porque eu estou estável. Então, quando eu estou estável, minha energia diminui, eu desacelero, ok? Isso está no livro de vocês também. Agora, nós vamos lá para o cálculo dessas partículas. Só que eu vou calcular, nessa aula aqui, só do elemento neutro, tá? O que é um elemento neutro mesmo? É quando próton é igual a elétron, tem o mesmo valor. E aqui é o número de próton, né? Então, se ele é um elemento neutro, próton vai ser igual a elétron. Então, vamos no exemplo aqui, ó. O número de massa de um átomo de sódio é o Na. Lembra que eu represento com uma letra maiúscula e uma letra minúscula. Sabendo que o seu número atômico, que agora eu já sei que eu represento do lado esquerdo inferior, e o seu número de partículas neutras é 12. Então, ele quer saber qual é o número de massa quando ele me fornece o número da partícula neutra, que está lá no núcleo atômico, junto com o número atômico, que é o próton. Como que eu calculo essa massa? Da seguinte maneira, ó, ele vai te dar esta fórmula. Você já sabe que o A representa a massa, o Z representa o número atômico, que é o mesmo número de próton, e o N significa o número de nêutron. Não aprendeu? Volta lá nesse slide aqui, que está explicando direitinho. Tá bom? Então, vai lá. Ele me deu o que nesse problema? Nêutron, que é N, e me deu o número atômico, que é Z, que é o número de próton. Ok? Agora eu só vou substituir os valores. Agora, a partir de agora, é matemática. Vamos lá? Quanto que vale Z? 11. Quanto que vale N? 12. Qual que é o número da massa desse elemento? 23. Então, a massa deu 23. Onde que eu represento ela aqui? No lado esquerdo ou direito, quando ele é neutro para a partícula fundamental. Então, eu posso colocar o número 23 bem aqui ou bem aqui. Ok? Agora, vamos fazer outro exemplo aqui. Só que agora para descobrir número atômico e número de nêutron. Vamos lá? O mesmo raciocínio se faz para calcular número atômico. E o número de nêutrons também. Basta você isolar da fórmula geral o N ou o Z da expressão matemática aqui, ó. Essa é a fórmula geral. Se eu quiser Z, eu isolo ele. Se eu quiser N, eu isolo ele também. Tá bom? Então, vamos lá. Então, para calcular Z, ele me deu um exemplo. Agora, ele pegou o elemento cobalto, que possui número de massa. Opa, a massa vai estar aqui em cima. Número de massa igual a 59. Então, se eu for representar, eu vou botar o 59 aqui em cima. E o número de nêutrons, 32, que está lá no núcleo atômico. Eu não represento aqui. Aqui eu só represento massa e número atômico, que é o número de próton, tá? O que ele quer nesse problema, gente? Ele quer o número atômico. Quem daqui eu vou pegar se ele quer o número atômico? N, né? Porque ele me deu A e me deu
Ele quer o número atômico, perdão, então eu vou pegar esta fórmula aqui, ó. Ele me deu A e me deu N, ok? Então vamos lá? Quanto que vale A? 59. Número de massa representado pela letra A, 59. Quanto que vale N, que é o número de nêutrons? 32. Então, 59 menos 32 vai dar 27. E agora, sem mostrar aqui, você é agora capaz de calcular o número de nêutrons. Quer ver como que eu vou achar? É só eu colocar massa, que vale quanto? 59. Menos quanto que eu achei se ele não tivesse me dado nêutron? Quanto que eu achei? 27, né? Se eu botar aqui 59 menos 27, não vai dar 32? Então, acharia o número de nêutron também. Se ele me desse a massa e o número atômico, eu poderia calcular o número de nêutron, ok? Simples e rasteiro. É só exercitar, voltar na aula e lá nas páginas 30 ou 75, 76 e fazer o exercício de novo, tá? Aqui está a teoria e eu passei exercício de tarefa. Vocês vão ver mais para frente. Agora, ó, como que eu represento isso? Um exemplo. Elemento nêutron, próton, que é o número atômico, é igual à quantidade de elétrons, não é isso? Vamos ver? Eu tenho 11 prótons aqui. Quantos elétrons eu tenho que ter nas camadas de valência? Nas camadas de energia aqui, quantos que tem nos orbitais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, se a minha quantidade de próton é igual à minha quantidade de elétron aqui na eletrosfera, eu vou dizer que este átomo é neutro. Quando o próton é igual a elétron, eu vou ter o meu átomo neutro. Agora, lembra lá do estado excitado, que ele pula de uma camada para outra? Quando ele volta, ele emite luz, segundo a teoria de Bohr. Lembra? Eu chamo isso de íon. Íon é quando próton é diferente de elétron. Olha lá, eu tenho 11 prótons, que é o mesmo número atômico que esse, que é o sódio. Volta lá para você ver como que o sódio tem número atômico 11, ó. Então, estou representando ele no modelo atômico de Bohr, o núcleo e a eletrosfera. 11. Agora, vamos ver se eu tenho 11 elétrons aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, quando o elétron é diferente de próton, sobrou, não sobrou? 11 tira 10, ficou 1. Então, se elétron é diferente de próton, eu chamo isso de íon, ok? Você vai entender o que é o íon já já. Então, o que você basta entender agora? Que no estado fundamental, eu chamo ele de nêutron. No estado excitado, eu chamo ele de íon. Estado fundamental, próton é igual a elétron. Estado chamado excitado ou íon, próton é diferente de elétron. Beleza? Continuando aqui nosso processo. Olha lá agora, gente. Eu estou falando de novo de estado fundamental. Então, o elemento é neutro. Então, são átomos que possuem a mesma carga de próton e de elétron. Por isso, ele é considerado neutro. Pronto. No átomo, o núcleo da carga positiva e negativa são iguais, de forma a se compensarem, formando um sistema eletricamente neutro, ou seja, sem carga, ó, carga zero, sem carga. Próton igual a elétron, carga zero. Positivo e negativo não se anulam? Positivo e negativo não se anulam? Então, para o átomo de alumínio, para o átomo de hidrogênio neutro, prótons são iguais a elétron, próton igual a elétron, então o elemento não tem carga, então eu chamo isso de elemento neutro. Aprendeu agora, eu tenho certeza. Reforçando agora o íon. O íon são átomos eletricamente carregados.
originados pelo ganho ou pela perda de elétron. Ou seja, próton é diferente de elétron. Só que dentro dos íons eu tenho dois tipos, chamados de cátion e chamados de ânion. Todos os cátions perdem elétron. Eles ficam positivos, ó. Como que eu represento a carga dele? Positivamente. Todos os ânions têm a carga negativa, ó. Eles ficam com excesso de carga. E os cátions ficam com deficiência de carga negativa. Então, logo eles vão ficar positivos, porque eles vão perder. Ok? Então, o número de próton não se altera. O número de próton não se altera, mas quem se altera? Os elétrons. Então, quantos tipos de íon existe? 2. Positivo e negativo. Chamado de quê? Cátions e ânions. Como eu represento eles? Carga positiva, cátion. Carga negativa, ânions. Ok? Agora vamos revisar aqui os íons. Os íons podem ser classificados em ânions e cátions. Cátion é a carga positiva e o ânion é a carga negativa. Toda vez que eu tenho ânion, eu ganho elétron. Toda vez que eu viro um cátion, eu perco elétron. Também está lá na página 36 de vocês. Agora, o último conceito para finalizar esse capítulo. Finalizar esse capítulo não, né? Finalizar parte desse capítulo. Finalizar esta aula. Então, vai lá. Agora eu tenho semelhanças dos átomos. Semelhanças atômicas. Olha, toda vez que eu falar essas palavrinhas, iso alguma coisa, isótopos, isóbaros, isótomos, isoeletrônicos, essa palavrinha iso quer dizer igual, ó. Você já sabe que próton é a carga positiva. A massa eu represento pela letra A. O N, nêutrons. E o E são os elétrons. Faltou o tracinho aqui em cima, tá? Para representar o elétron. Então, qual é a semelhança dos átomos? São essas 4 aqui, ó. Isótopos igual número de próton. Olha aqui como que eu represento o próton. Não é no lado inferior esquerdo? 8, 8, 8. É o mesmo elemento químico, tá vendo? É o mesmo elemento químico. Por quê? Porque eles têm o mesmo número atômico. Lembra da identidade do CPF deles? Então, a identidade dele é o número atômico. Se ele tem o mesmo número atômico, logo ele é o mesmo elemento. Só que o que mudou aqui? O número de massa. Por isso que eu posso dizer que eles são isótopos. Mesmo número de próton. Mesmo número atômico. Fácil, né? Vai agora lá para os isóbaros. Isóbaros, eles têm que ter o mesmo número de massa. 40, 40. Mas eles têm o mesmo número atômico? Não, porque eles são elementos diferentes, mas eles são iguais porque eles têm no mesmo número de massa. Então, eu posso chamar eles de isóbaros, mas não posso chamar eles de isótopos, porque eles não têm o mesmo número atômico, ok? E o número de nêutron? Lembra lá como que eu calculo nêutron? Volta lá. Nêutron é a massa menos o número atômico, né? Então, vamos ver aqui. Olha esses dois exemplos. 37 é a massa, menos o número atômico que é 17. Quanto que dá? 37 menos 17. Não dá 20? Quanto que é 40 menos 20? Não é 20? Então, eu posso afirmar que eles são isótonos, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. E isoeletrônico? É porque eles têm o mesmo número de elétrons. Olha aqui, são elementos diferentes. Não são isóbaros, porque não tem a mesma massa. Não são isótopos,
Porque não tem o mesmo número atômico e também não são isótonos. Por quê? Porque não tem o mesmo número de nêutrons, mas eles são isoeletrônicos, porque eles possuem o mesmo número de elétrons. Como que eu calculo o isoeletrônico? Ele não perdeu porque ele é a carga positiva? 11 menos 1 fica 10. 8 ganha, porque é a carga negativa, ganha 2 elétrons. Então, 8 ganha 2 fica 10. E aqui não é neutro, porque aqui a carga é zero, ó, quando não aparece nada é zero. 10 menos 0, 10 mais 0 não dá 10? Então, todos eles têm o mesmo número de elétrons, então eu posso dizer que eles são isoeletrônicos. Ok? Então, nessa aula, nós vamos ficar por aqui. Eu vou mostrar agora para vocês um mapa mental para vocês retomarem essa aula, tá bom? Então, vamos lá. Gente, iniciando agora, vocês vão perceber que nós vamos dar uma retomada em algumas coisas que nós falamos nesse mapa. E aí vocês vão fazer o de vocês para vocês preencherem, tá? Vocês estão me vendo aqui, ó? Olha eu aqui. Então, eu sou uma partícula atômica. Eu sou constituída de quê, gente? Vamos lá, retomando algumas coisas. Eu sou constituída de átomo, né? Quais são as nossas partículas subatômicas? Próton, que é a carga positiva, elétron, que é a carga negativa, e nêutrons, que não tem carga. Mas tudo isso junto forma o átomo, né? Quem que está no núcleo? Prótons e nêutrons. Carga positiva, negativa, ou não tem carga. E quem está na eletrosfera? Os elétrons, certo? Beleza, então aqui é o átomo na sua constituição, ó. Núcleo e eletrosfera. O que mais que nós vimos? O que é isso aqui? Quando eu represento isso aqui, é porque tem uma carga, significa dizer que ele é um íon. Todo elemento que tem uma carga positiva ou negativa é a representação de um íon. E quando ele não tem carga, é porque é um elemento neutro. Viu lá? O elemento neutro não tem carga. Quem tem carga são os íons. Cátion, carga positiva. Ânion, carga negativa. Ânion ganha, cátion perde elétron. Ok, como que eu calculo? A fórmula geral aqui, ó. Massa, número atômico ou número de próton e número de nêutrons, certo? Se eu quiser calcular nêutrons, eu isolo o nêutron. Se eu quiser calcular o número atômico, eu isolo o número atômico. Mas a fórmula geral é essa aqui. A igual Z mais N, ok? O que mais que nós falamos? Das semelhanças, o quê? Das semelhanças atômicas. Quais são as semelhanças atômicas? Quando eles têm o mesmo número de próton, eles são chamados de isótopos. Quando eles têm o mesmo número de nêutron, eles são chamados de isótonos. Quando eles têm o mesmo número de massa, isóbaros. E quando eles têm o mesmo número de elétron, lembrando que faltou um tracinho aqui, ó, são isoeletrônicos. Então, agora faça a sua tarefa, conclua com sucesso e partiu tarefa. Vamos lá, agora eu vou falar um pouquinho da tarefa. Vamos lá, gente, falar um pouquinho da tarefa, tá? Vocês têm tarefa para fazer no caderno, da página 78, juntando as peças de desafio, com resposta justificada. Lembrem disso, hein? Mapa mental, tá? Para pôr na pasta ou no caderno de desenho de vocês de mapa. Dos modelos atômicos e de atomística. A base do mapa de atomística, vocês podem pegar esse que eu coloquei na aula aí. E aí vocês coloquem os conceitos estabelecidos para cada ponto do mapa, tá? Com exemplo. Lembrando que essa tarefa é para o dia 20 e lá no portal, no dia 21, vai estar o resultado, o gabarito das atividades do caderno. As outras vocês já fazem o arquivo para guardar e não esquecer
porque na volta, na nossa aula presencial, eu vou corrigir todos, tudo bem? Um beijo e até a nossa próxima aula.